Muito boa noite, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs da Igreja Batista do Jardim Brasília. Quero saudar a todos vocês com a graça e com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar também todos aqueles que nos acompanham aí, os amigos de perto, de longe, a todos vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vocês. Amém? Pois é, amados irmãos, nós continuamos aí com saudades uns dos outros, ansiando por esse momento em que nós nos encontraremos. Por enquanto estamos seguindo a lei, mas já estamos estudando aí as brechas, as possibilidades dos nossos próximos encontros aí. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que o culto desta noite possa realmente edificar a sua vida. Que seja um culto, que seja realmente uma expressão de adoração, uma expressão de louvor, que agrade o coração de Deus. Então, que você possa estar atento aí ao momento de adoração, momento de louvor, momento em que nós vamos compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Hoje, a mensagem será compartilhada pelo pastor Eduardo. O pastor Eduardo aí, o nosso vice-presidente, também aí o pastor que trabalha com jovens, nossos adolescentes, juntamente com a irmã Adriana. Tem sido uma grande bênção. Eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no coração dele nesta noite também será uma grande bênção para a sua vida hoje. Amém? E tenho certeza. Eu quero deixar uma palavra para vocês que está lá em Efésios, no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Diz assim a partir do versículo 14: Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe um nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esta oração do apóstolo Paulo é a minha oração por todos vocês, para que Deus os fortaleça, para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós somos cheios da plenitude de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a direção de Deus, oferecendo esse culto ao Senhor, Que você esteja realmente prestando um culto, que seja realmente um culto que possa agradar o coração do nosso Deus. Que o Senhor, nesse instante, possa estar ouvindo as nossas orações, porque fazemos esta oração em nome de Jesus. Oramos por todos aqueles que fazem parte da família da Igreja Batista do Jardim Brasília. Pedimos que o Senhor possa estar cuidando de cada família, de cada pessoa. Também intercedemos, Pai, pelos nossos amigos, por aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Pedimos que Teu Espírito Santo possa estar tocando nesses corações, que cada um possa estar buscando o conhecimento de Cristo, para que possam ser cheios da plenitude de Deus. Nós queremos ser cheios de Deus. Portanto, nós pedimos, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão e que a palavra pregada hoje, que a palavra cantada aqui possa edificar a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós oramos
Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música de adoração, de louvor ao nosso Deus, que você possa estar adorando e louvando a Deus através desta música. Logo depois dessa música, nós vamos ouvir a mensagem com o pastor Eduardo, que é o vice-presidente da nossa igreja. Amém? Deus abençoe. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Olá, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, que nós estamos tendo online, nessas lives de todos os domingos. E hoje, nesse domingo, eu quero estar tendo o privilégio de partilhar um pouco da palavra do Senhor, pensar com você um pouco sobre esse tempo
o que tem ocorrido e como podemos causar diferença nesse período de pandemia como igreja. E eu quero compartilhar com você do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41, um texto muito conhecido. É o texto que fala sobre Jesus e os discípulos em meio à tempestade. E o texto diz o seguinte: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, no caso Jesus, estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-lhe e perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem, porventura, é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero, antes de tudo, orar com você. Pai querido, nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você sobre essa ideia de Jesus ali no mar. E alguns meses atrás, algumas semanas atrás, estava falando com um fornecedor nosso, e ele, nós conversando, ele falou: rapaz, até uns meses atrás nós estávamos dando um feliz ano novo. E agora já estamos, no momento de tanta turbulência, Eu falei, realmente, como você vê, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, Nós estamos comemorando o início de 2020 e agora estamos nesse período de crise. Ou seja, o mundo inteiro está num período de crise. Ninguém imaginou que chegaríamos a um momento tão crítico, da questão mundial. E falando sobre isso, é interessante que, se nós olharmos a questão do problema, um problema que está acontecendo, não é somente o problema do Brasil, não é somente do problema do nosso vizinho argentino, é um problema mundial, é um problema que afeta todos os povos do mundo, ou seja, está todo mundo no mesmo problema, está todo mundo passando pela mesma crise, passando pela mesma dificuldade. Claro que com algumas diferenças, alguns países com uma situação econômica melhor, outros países com uma questão econômica pior, outros talvez com uma questão de saúde, de assistência à saúde melhor, outros já com uma deficiência, enfim, mas de uma certa forma todos estão passando pelo mesmo problema. Então, olhando esse texto em que nós vemos aqui, eu quero pensar com você nessa noite sobre essa análise do texto de Jesus ali no Mar da Galileia e o que nós estamos passando hoje. E o que nós podemos compreender e saber o que podemos fazer para ser diferentes ou causar impacto nesse tempo de crise. Vamos fazer uma análise do texto, até porque eu gosto de explanar. Vamos entender o cenário bíblico. Bom, Jesus estava ensinando na beira do Mar da Galileia. Estava ensinando, até que o texto anterior a esse fala sobre Jesus, falando da semente, enfim, que a semente foi lançada na terra, nos 4 tipos de terra. Aí no final dessa explicação, Jesus pede para os discípulos para ir para alto mar. O cenário que eles estão é o chamado Mar da Galileia. E é interessante que o Mar da Galileia não é mar, é um lago, mas ele é tão grande, que ele acaba tendo esse nome de Mar da Galileia. Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, conhecer o Lago Paranoá de Brasília. Não é tão grande como o da Galileia, mas é extenso, é enorme, você não vê o outro lado. E o Mar da Galileia é um mar que abastecia aquela região. Todos os pescadores se abasteciam daquele mar. Todos os pescadores iam para aquele mar fazer pescar para sustentar sua casa, sustentar sua família.
Então, aquele mar da Galileia era um mar para todos. Todos dependiam daquele mar. Outra coisa interessante, era um mar que abastecia todo mundo, mas naquele mar existia vários barquinhos. E em cada barquinho existia uma história, uma família. Cada barquinho existia uma cultura, ou seja, aqueles barquinhos, cada um tinha uma realidade, ou seja, cada um tinha uma história de vida, famílias diferentes, situações diferentes, mesmo que todos estivessem no mesmo objetivo, que era ali pescar, mas em cada barquinho existia uma realidade. E dentro desses vários barquinhos estava o barco em que estava Jesus e os discípulos. Ou seja, o mar para todos, mas cada um dentro do seu barquinho. E por fim, olhando todo esse cenário nessa história, Mar da Galileia, os barcos em alto mar, mas a mesma dificuldade, o mesmo problema atingiu todo mundo. Ou seja, vem um grande vendaval, esse vendaval atinge vários barquinhos e atinge também o barco que estava Jesus. Olha que interessante, nós temos o mar, nós temos os barquinhos, cada um com a sua história, sua família. Está o barco de Jesus com os discípulos e um grande vendaval vem arrastando aquele mar, criando ondas grandes, entrando água nos barcos e atinge também o barco de Jesus. O que isso tem a ver com o nosso tempo? Tem tudo a ver com o nosso tempo. Nós estamos no meio do mesmo mundo. Todos nós, crentes, não crentes, né, muçulmanos, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Deus, estamos no mesmo mundo. Só que cada um está no seu barco. Eu tenho o barco da minha família, né, tem o barquinho do crente, tá o barquinho do ateu, tá o barquinho do corintiano, tá o barquinho daquele que tá na Umbanda. Cada um está no seu barco, mas todos estamos no mesmo mundo. Jesus disse para nós, né? Jesus disse na sua oração lá em João 17, isso para o Pai: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja e os guarde. Ou seja, nós estamos no mundo, então está todo mundo no mesmo mar, mas cada um no seu barquinho. E qual é a realidade que tem muito a ver com a nossa realidade hoje? Que o mesmo problema que atingiu pessoas que não creem em Deus, atinge também a nossa vida. Não somente falando de pandemia, que é o assunto do momento, mas qualquer crise que possa atingir ao meu vizinho vai me atingir também. A mesma crise de desemprego que muitas vezes atinge aquele que é ateu vai atingir minha casa também. Ou seja, o mesmo vendaval que atingiu todos os outros barquinhos atingiu o barquinho de Jesus. Então, fazendo essa análise, fazendo essa analogia do texto, nós podemos ver que a crise pode atingir o barco daquele que é crente. Nós estamos no mesmo mar, cada um no seu barquinho, mas quando a crise vem, ela atinge a todos. Lembra-se daquele texto que Jesus, ele fala daquele que construiu sua casa na rocha e na areia? Interessante que cada um construiu em uma área específica, geograficamente diferente. Um construiu uma casa na rocha e o outro construiu sua casa na areia. Mas a mesma tempestade, a mesma chuva atingiu as duas casas, né? Claro que cada uma teve um final diferente. A casa da rocha não foi derrubada, mas a casa da areia ela foi destruída. Mas qual é o nosso papel como crentes em tempos de crise? Qual é o papel da igreja em tempos de crise? Né? Porque todo mundo está no mesmo barco. Se nós olharmos a história de Jesus e parássemos no meio do caminho, ou seja, parássemos ali no período que a água atingiu o barco dos discípulos, talvez a gente ia ficar perguntando, poxa, o que aconteceu? Será que eles morreram? Será que o navio foi a pique? Será que... Nós não saberíamos, né? Nós iríamos olhar no modo trágico. Mas como nós sabemos que o final da história foi diferente, nós compreendemos que ali foi um final feliz. Mas se parássemos ali só na tempestade, nós poderíamos jogar todo mundo na mesma panela e falar, poxa, todo mundo pereceu. E qual o papel da igreja em tempo de crise? Justamente, qual é o nosso papel de diferença em tempos de crise? O que nós podemos causar diferença num período de crise em que as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão vendo morte para todo lado, as pessoas estão, enfim,
com o coração ansioso, não vê a hora de passar isso. O que as pessoas esperam do povo de Deus nesse tempo? Aí que entra o nosso papel. E eu quero deixar para você 3 atitudes que precisamos ter nesse tempo como igreja, para que possamos também ajudar aos outros barquinhos que precisam da nossa ajuda. A primeira atitude que eu tenho que ter nesse período de crise é reconhecer que ser crente não me isenta das crises. Ser crente não vai me isentar das crises, ou seja, o mesmo vendaval que atingiu os outros barquinhos, que trouxe água para dentro dos outros barquinhos, atingiu o barco de Jesus. Então, tem pessoas que acham que só pelo fato de ser crente, cria-se uma imunidade, né? É uma blindagem. Olha, pode vir que aqui Jesus, eu vou repreender em nome de Jesus, pode vir que eu vou clamar em nome de Jesus, pode vir que eu vou dizer em nome de Jesus, sai. Ou seja, mas não é assim. Nós sabemos que vai vir problema, vai vir dificuldade, vai vir luta. Na história bíblica nós vemos que todos os homens e mulheres de Deus passaram por lutas. Nem Jesus escapou disso. Nem Jesus escapou de dificuldades, passar por lutas. Jesus passou pelo Getsemane, momento difícil, né? Nós aqui, se nós olharmos para trás da história, José passou pela prisão até chegar a ser faraó, né? Então nós vemos vários e vários. Paulo, quantas vezes Paulo quase foi morto, foi preso, passou por luta. Então a crise vai atingir o crente. A crise vai atingir a nossa casa, o nosso barquinho. Como eu disse, pode vir o desemprego na casa do crente, pode vir a doença na casa do crente, pode muitas vezes acontecer algo na casa do crente, como acontece na casa de qualquer um. Então ser cristão não me isenta de passar por problemas. Mas qual é o diferencial do barco do crente com os outros barquinhos que estavam ali no Mar da Galileia? O barco dos discípulos tinha um diferencial. O barco dos discípulos estava Jesus. É esse o diferencial. Todos estavam passando pelo mesmo mar, pelo mesmo problema, mas o barco dos discípulos tinha um diferencial, que era Jesus Cristo. Aí que entra o nosso papel. Se eu vou passar por crise, eu vou passar, mas eu tenho um diferencial. Eu tenho alguém que pode controlar as crises. Eu tenho alguém que pode mudar a minha crise. Eu tenho alguém que não somente pode me ajudar, mas pode ajudar os outros barquinhos nas suas crises. Eu tenho Jesus Cristo. E é interessante olharmos para isso, de que mesmo Jesus estando no barco, a tempestade veio e atingiu o barco. Olha que interessante. Mesmo Jesus estando no barco, a tempestade veio. Mesmo Jesus estando na minha casa, o problema vem. Agora, tanto é que se nós olharmos para o Salmo 23, quando ali o salmista ele começa a falar, né, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele vai me levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, daqui a pouco ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ele fala, olha, Deus vai me levar para águas tranquilas, Deus vai estar comigo, vai me levar para pastos verdejantes, mas ele não coloca e não cita que Deus vai evitar que ele passe pelo vale da sombra da morte. Ele não fala. Ele fala que ainda que eu ande pelo vale. Ou seja, Deus muitas vezes vai permitir que nós passemos pelo vale. Mas ao passar pelo vale, nós não vamos estar sozinhos. Tanto é que Jesus Cristo mesmo, lá em Mateus 28, 20b, ele fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ser crente me isenta de crise? Não. Ser crente vai me evitar de ter problema? Não. Ser crente vai me fazer ser excepcional? Ou seja, muitas pessoas acham que a crise vai fazer igual no período de Moisés, né? O anjo da morte vai passar, só porque eu estou com o sangue de Cristo na minha vida, ele vai passar reto. Ali é uma outra coisa. Ali simboliza a vida eterna, ou seja, aquele que tem o sangue de Cristo, aquele que foi purificado pelo sangue de Jesus, não vai ver a morte, mas ele viverá eternamente, vai para a vida eterna. Ali é uma outra história, só que muita gente se confunde. Ou seja, o que eu quero que você leve para o seu coração? Que a primeira atitude que eu tenho que ter nesse período de crise é que, mesmo sendo crente, eu vou passar por problema, mas eu tenho um diferencial no meu barquinho, eu tenho Jesus Cristo. E é justamente por ter Jesus Cristo que eu tenho que compreender que
esse Deus que está no meu barco pode mudar a história. É como eu disse, se nós olhássemos a história somente até o momento da tempestade, que os discípulos se desesperam, nós iríamos falar que ali acabou, morreu, não falar mais nada, mas não. O texto ele prossegue. Jesus ele levanta e aquieta o mar. Então o diferencial, que mesmo em crise, Jesus está conosco. A segunda atitude que eu quero que você leve para a sua vida e tenha como prática é manter a motivação em meio à tempestade. Talvez você fale, pastor, mas como que eu vou manter motivação só vendo notícia triste, só vendo desemprego, só vendo não tendo cura para esse problema? Como que eu vou ter motivação em tempo em que nós não sabemos o que vai acontecer? Interessante que se nós vamos analisar o texto de novo, vamos analisar quem estava dentro do barco. Quem eram as pessoas que estavam dentro do barco? Não eram marinheiros de primeira viagem. As pessoas que estavam dentro daquele barquinho não eram pessoas que estavam indo pela primeira vez no mar. Eram pessoas experientes. Os discípulos eram acostumados a ir ao alto mar, enfrentar tempestades, passar por dificuldades, para poder trazer o seu peixe. Então não era gente desacostumada com um problema em alto mar. Mas por que os discípulos entraram em crise, em pânico? Porque eles perderam o controle da situação. Toda vez que nós perdemos o controle da situação, nós entramos em pânico. Por que o mundo está em pânico? Porque o mundo não tem controle sobre essa doença. Não existe uma vacina que possa controlar não existe uma vacina que possa controlar a doença. Então cria-se o pânico. Por quê? Porque todo mundo acha que vai morrer, todo mundo acha que vai ser atacado. Ou seja, o ser humano ele entra em crise, ele entra em desespero, ele desmotiva quando ele perde o controle da situação. E foi o que aconteceu com os discípulos. Qual foi a primeira frase? O que aconteceu quando eles viram aquele vendaval vindo, as águas atingindo o seu barco? O que eles disseram? Nós vamos morrer, Senhor, nós vamos morrer. Quantos agora estão dizendo nós vamos morrer? Quantas pessoas estão definindo a sua vida pelo que vem e dizendo nós vamos morrer? Quantas pessoas agora estão olhando nos jornais, nas notícias e já estão dizendo nós vamos morrer? Por quê? Porque perderam o controle da situação. Por isso que, novamente, nós olharmos o texto, se nós analisarmos o texto, os discípulos se desesperaram porque perderam o controle da situação. Mas quando nós perdemos o controle da situação, existe uma palavrinha, existe uma situação que ocorre, que é o medo. Quando eu perco o controle da situação e entro em pânico, vem o medo. E os discípulos tiveram medo. E ao ter medo, eu esqueço de quem está no meu barco. Os discípulos esqueceram de quem estava no barco. Os discípulos esqueceram de quem estava no barco era alguém que poderia controlar o mar. Era alguém que poderia mudar a história. Ou seja, o medo ela é contra a fé. O medo ele vai oposto à fé. Quando eu tenho medo, eu não consigo ter fé. Quando eu tenho medo, eu tiro os olhos de Jesus e olho para o problema. Quando Pedro estava caminhando no mar, quando ele viu Jesus vindo, né? Em outra situação de mar, Jesus vindo, andando pelas águas, Jesus fala, vem Pedro para cá, né? O pessoal pensando que era um fantasma, aí Pedro, ele vai caminhar na água, nos primeiros passos estava tranquilo, mas quando bateu um pequeno vento, e ele sentiu ali aquele vento batendo, ele tirou os olhos de Jesus. E olhou para o problema, olhou para o vento. E quando ele olhou para o vento, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Ou seja, quando nós desesperamos, é porque nós perdemos o controle. O ser humano, quando perde o controle, ele vê que ele é limitado. Quando o ser humano perde o controle, ele se desespera, porque ele não se vê mais no controle da situação. Aí que entra a nossa dependência de Deus. E nós precisamos ser dependentes de Deus, porque realmente nós não temos controle de nada. E aqui nessa história, os discípulos entraram em pânico, porque eles esqueceram de que quem estava no barco era alguém que poderia ajudá-los. E por que ter motivação em tempo de crise? Porque quando eu tenho certeza de que aquele que está no meu barco é aquele que pode mudar a minha história, eu tenho esperança.
Se a minha vida está em crise, se vem um problema na minha casa, mas eu tenho Jesus, eu tenho esperança. Se vem a doença na minha casa, mas eu tenho Jesus, eu tenho esperança. Se vem desemprego na minha casa, mas eu tenho Jesus, eu tenho esperança. E quando eu tenho esperança, eu tenho motivação. Por que Jesus falou? No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo. O que ele quer dizer? Mantenha a motivação, continua. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então a motivação, a motivação me faz continuar prosseguindo, continuar no alvo. A motivação me faz caminhar, a motivação me faz não desistir, não determinar o fim, mas confiar que aquele que está no meu barco pode mudar a história. E o que faz a motivação? A motivação, ela não somente me ajuda espiritualmente, mas me ajuda também psicologicamente. A motivação me ajuda na saúde física, na saúde espiritual e na saúde psicológica. Então até que Salomão diz lá em Provérbios 15:13, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Olha que interessante. A alegria, ela embeleza o rosto, mas a tristeza abate a pessoa. Motivação, alegria. Eu tenho que confiar no Senhor. Estou com problema, mas Jesus está no barco. Estou com dificuldade, mas Jesus está no barco. Eu estou passando pela crise que todo mundo está passando, mas no meu barco, Jesus, ele está comigo. Por isso que eu preciso manter os meus olhos em Jesus. Não olhar para o problema. É como o salmista fala lá no Salmo 121, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? Ou seja, meu socorro vem do Senhor. Eu não estou olhando para o problema, mas eu estou olhando para aquele que está acima do problema. Então, ter uma atitude motivadora é fundamental para passar pelas crises. Porque quando eu estou em crise e olho para a crise, eu tiro os olhos de Jesus. Mas quando eu mantenho minha visão no Senhor, quando eu mantenho meus olhos no Senhor, a minha esperança fica nele. E o que o mundo precisa de hoje? Pessoas que têm esperança. O que as pessoas estão aguardando? Uma esperança. Ou seja, a esperança tem que vir de nós. Ou seja, o mundo aguarda que os servos de Deus, que a igreja de Deus, passe para eles a esperança que nós temos, que é Jesus Cristo. Esse é o meu papel como igreja. E essa é a minha segunda atitude. Ter uma motivação em meio à crise. Terceira e última atitude que eu quero que você tenha. Exerça a manutenção da sua fé. O que é isso? Quando eu lembro, olhando a história, e esses dias atrás eu estava lendo um pouquinho sobre a história do cristianismo. Aí passei por Martinho Lutero. E interessante que Martinho Lutero é uma pessoa que teve suas dificuldades, aceitou Jesus e foi ali na época do catolicismo. E ele entendia que era por obras que se salvava, até o dia que ele começou a estudar a Bíblia para poder dar a aula e entrou em Romanos e leu que o justo vive pela fé. E ele entendeu que não é por obras, mas pela fé. Ou seja, qual a importância da fé na vida cristã? Ela é fundamental, porque a Bíblia fala que a fé agrada a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é fundamento. A fé é fundamental para que eu creia em Deus. A fé é fundamental para que eu continue. A fé não é aquilo que eu estou vendo acontecer, mas é aquilo que eu espero que venha acontecer por meio de alguém maior. E como que eu posso manter a manutenção da minha fé? É justamente isso que eu quero pensar, porque naquele momento que os discípulos gritaram, vamos morrer, cadê a fé daquele povo, daqueles homens que tinham alguém no seu barco? Que tinha não somente o homem Jesus, mas estava o Deus ali no barco. Não era somente alguém, um homem comum, um profeta, mas estava no barco deles o Deus Todo-Poderoso. Eles esqueceram, a fé deles tinha ido embora porque o medo levou. E dá para entender a fé não somente no ato emocional, a fé é um ato racional. A fé deve ser entendida, ou seja, eu preciso crer em Cristo, é um ato racional. Por que eu tenho que crer em Cristo? Porque Cristo é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, mas é o próprio Deus. Se é o próprio Deus, ele é poderoso. Se é poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Ou seja, a fé é racional. Eu tenho que crer com a minha consciência. Eu tenho que ter compreensão da minha fé. E como que eu posso
exercer a minha fé, ou seja, o que é a manutenção da fé? É fazer com que ela não decresça, mas fazer com que ela ou mantenha uma regularidade ou ela cresça a ponto de, no mínimo, ela ser com o tamanho de um grão de mostarda. Como que eu posso fazer isso? Diferentemente dos discípulos que estavam gritando de medo, né, totalmente em pânico, eu consigo exercer minha fé quando eu dependo de Jesus. Quantas vezes mais eu depender de Jesus, mais a minha fé é exercida. Quando eu consigo depender de Jesus, quando eu faço tudo, sabe, na dependência de Jesus, minha fé é exercida, porque eu creio nele. Não na minha força, na minha capacidade, mas em Jesus. Eu sempre falo, aquilo que é possível, eu tenho que fazer. Deus deixa para mim fazer. Mas aquilo que é impossível, aí é com ele. E eu tenho que crer nele. Eu tenho que confiar nele. Eu exercito minha fé quando não determino o fim do problema. Olha que coisa. Quantas vezes nós determinamos o fim do problema? Ó, já era, já deu, acabou, não vai dar certo. As pessoas, diante de tanta notícia que a gente abre, né, na TV, a gente já vê as pessoas dizendo, ó, vai demorar 5 anos esse problema. Olha, vamos entrar em crise, vamos acabar em recessão, vai ter não sei o quê. As pessoas estão determinando. Só que quem determina o fim da história? Seja Jesus Cristo. Nós vamos pelo que vemos, mas nós não conseguimos enxergar o amanhã. É como eu disse no início, né? Falando com o meu fornecedor. Há alguns meses nós estamos dando Feliz Ano Novo. Quem pensaria que meses depois estariam nesse período de crise? Ninguém. Ninguém é Deus para saber todas as coisas. Então, quando eu confio em Deus, porque Ele que dá a palavra final, eu exercito minha fé. Eu não posso dizer, acabou tudo. Ó, vai ficar 5 anos de crise, todo mundo vai ter que ficar desse jeito. Não, quem determina é Jesus. É Ele que vai dar a palavra final. Eu exercito minha fé cada vez que eu creio na presença, na amizade e no governo de Jesus Cristo em minha vida. Isso me faz exercer minha fé. Quando eu creio na presença dEle, que eu tenho que crer que Ele está presente. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3, reunindo o nome dEle, ali Ele está. Eu tenho que crer nisso. Segundo, eu tenho que crer na amizade de Jesus, porque Ele falou, vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Eu tenho que crer no governo de Cristo, ou seja, Ele é o meu dono. Ele governa a minha vida, eu tenho que crer no governo dEle e confiar. E eu tenho que crer na palavra de Deus. Porque Ele usa a sua palavra para falar comigo. Ele usa a sua palavra para me treinar. Ele usa a sua palavra para que eu venha confiar e conhecer mais Ele. Então, a manutenção da fé é justamente eu manter minha fé sempre alta, num tamanho que venha realmente causar impacto. Por isso que Jesus fala, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que o grão de mostarda é um grãozinho de areia. Se eu conseguir ter uma fezinha pequenininha, muita coisa muda. Qual é o tamanho da nossa fé? Será que nós estamos crendo em Jesus ou estamos ainda no embalo do povo dizendo nós vamos morrer? Então essa é a terceira atitude. Eu preciso confiar no Jesus. E a Bíblia fala que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, é a nossa fé que vai trazer vitória para o mundo. Ah, mas se algum de nossos irmãos morrerem, ainda assim nós temos vitória, porque Jesus prometeu a vida eterna. 2 semanas atrás eu falava com a minha prima que perdeu seu esposo, faleceu, e 2 infartos sequenciais. E eu conversando com ela, eu falei, aí, como é que você está? Ela falou, olha, né, é difícil, né, a gente orou, mas Deus fez a vontade dele. Mas o que conforta o meu coração, de que nesse 1 ano em que meu esposo não estava bem, até chegar ao seu falecimento, ele aceitou Jesus Cristo, e eu creio que hoje ele está com o Senhor. Ou seja, isso é fé, que mesmo que a primeira morte venha, a segunda morte não tem poder sobre nós. Mesmo que a morte tire um dos nossos irmãos, a morte não pode tirar de nós a vida eterna. Ou seja, mesmo assim eu tenho que crer no Senhor. E essa é a nossa vitória, a nossa fé. Então eu quero finalizar com você, chegando ao fim da história dos discípulos. Os discípulos estavam no meio do mar, a tempestade acontecendo, e Jesus estava dormindo no travesseiro. E o texto fala que Jesus, ele se levanta,
Ele chega, calma, ele acalma o mar, ele aquieta o vento. E ele olha para os discípulos e fala: cadê a fé de vocês? Porque vocês estão com tanto medo? Ou seja, a história que parecia ser uma história de morte se torna uma história de vida. A história que parecia ser o fim para aqueles discípulos, nós vamos morrer, se tornou uma história de vitória. Por isso que precisamos crer no Senhor. Por isso que o nosso papel como igreja em tempos de crise é justamente saber que vamos passar por problemas, sabemos que vamos passar por dificuldade, mas saber também de que Jesus está conosco. Eu quero finalizar com essas três lições que precisamos enxergar como igreja. O povo do mundo aguarda, né, que Deus, o mundo aguarda que o povo de Deus, o povo que crê em Deus, também vai passar pelos mesmos problemas. O povo do mundo, ele aguarda um povo motivado, que não desiste, mas que possa prosseguir, confiando nesse Deus sobrenatural. E o povo aguarda do povo de Deus, um povo esperançoso e com muita fé naquele que é chamado Deus Todo-Poderoso. Então, o mundo aguarda a igreja. Um povo que confia no Senhor, um povo que crê no Senhor, um povo que confia no Senhor, um povo que tem esperança, que é motivado. O mundo aguarda a igreja. Que você possa ter esperança, que você possa ter motivação, que você não venha desistir nem determinar o fim da sua história, mas que você confie naquele que está no barco da sua vida. Confie naquele que é Jesus Cristo, porque Ele está no barco da sua casa, como está no barco dos nossos irmãos, e aquele que está no barco é poderoso para mudar a história, é poderoso para dar um novo tempo na sua vida. Que Deus abençoe. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus.
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que bom, né, irmãos, que essa mensagem tenha edificado os nossos corações, como disse o pastor Eduardo, falando sobre esse momento em que os discípulos estavam ali no barco, temerosos, né, por causa daquela tempestade, mas sabendo que Jesus estava presente, e Jesus está sempre presente conosco. E Jesus está no barco, mas ele está tranquilo, porque a tempestade não lhe incomoda, porque ele sabe que tem o poder sobre todas as tempestades. Que a gente possa ter essa confiança também, conforme disse aí o pastor Eduardo. Amém? E eu quero lembrar vocês que nós estamos aí no nosso relógio de oração. Não se esqueça do seu compromisso de continuarmos intercedendo pelas famílias da nossa igreja, por todos os ministérios, pelas nossas necessidades, nossos compromissos. Falando em compromisso, eu queria pedir para você que não deixe de contribuir, não deixe de dar a sua oferta. Nós também não podemos esquecer de missões, estamos aí no mês de missões, encerrando o mês de missões mundiais, já estamos no final, e começando no próximo mês a campanha de missões estaduais, né? Então, vamos encerrar. Eu sei que nós tivemos muitas dificuldades nesse período, mas nós contamos com a fidelidade dos nossos irmãos, daqueles que são membros da nossa igreja, aqueles que abraçaram a nossa igreja e que sustentam esse ministério. Então não deixe de dar a sua oferta, de contribuir. No finalzinho, vamos lembrar você da nossa conta aí, que você possa então fazer os seus depósitos. Se tiver dificuldade, ligue para a irmã Adriana, que ela tem toda a disponibilidade para passar aí, marcar uma hora e receber o seu dízimo e passar para o nosso tesoureiro, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar edificando cada lar, cuidando de cada um. E o nosso próximo encontro na quarta-feira, às 20 horas. Fique na paz do Senhor Jesus, tá bom?